ou o Senhor está falando de coisas diferentes? Se isso são coisas diferentes, então o que significa cada uma delas? Então aqui começa, a minha investigação a respeito até chegar no entendimento completo do que seja a raiz de iniquidade. Eu queria deixar claro para você alguma coisa nesse texto logo de cara. A Bíblia diz que o Senhor visita a iniquidade dos pais dos filhos e dos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Tá? Guarda bem, porque nós temos que estudar a fundo isso. Preste atenção que Deus não visita o pecado, nem a transgressão. Ele visita a iniquidade. Olha bem, tá certo? Então fica logo claro para você aí que a Bíblia está dizendo que a iniquidade ela é visitada até a terceira e quarta geração. Perfeito? A iniquidade é visitada até a terceira e quarta geração. Pecado não, transgressão não, mas iniquidade sim. Tá? Então isso você já aprende aí logo nesse versículo aí. Bom, bem, os questionamentos, né? Isso tem significados diferentes, isso é a mesma coisa, o que Deus estava querendo dizer diante disso tudo aí. Tem 20 anos que eu estou debruçado nesse texto, irmãos, tá? E só com o entendimento do hebraico para a gente poder ter facilidade para alcançar aquilo que Deus queria dizer. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Só até aí. Você que entende bem de português, eu vou ler de novo, pausadamente, e você que entende bem de português vai perceber que aqui Deus está falando de coisas diferentes. Pelo português você sabe, uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Então o que significa? Significa que uma coisa é uma e a outra coisa é outra. Então pecado e iniquidade não são a mesma coisa. Então a própria Bíblia já mostra para nós que nós estamos trabalhando com conceitos diferentes, não são os mesmos conceitos. Então a partir daí nós precisamos entender o que é iniquidade e o que é pecado, porque não são a mesma coisa. Tá? Então a gente quer isso aí, mostrar para você tudo claro, na palavra. Todo esse trabalho é feito dentro da palavra, para que você possa, que a gente tenha respaldo para ministrar, tá bom? Então vamos lá, isso é Deuteronômio 19:15, tá certo? Bem, então, pecado, isso é definido iniquidade. No dicionário da Bíblia de Almeida, que você deve ter também na sua Bíblia, dicionário de Almeida, diz que iniquidade é pecado que consiste em não reconhecer igualmente o direito de cada um, em não ser correto, em ser perverso. Então, quando eu trabalho com o dicionário da Bíblia, eu não consigo ter uma definição exata. Ele se perde um pouquinho no conceito dele, porque esse conceito é um conceito em português, é um conceito na nossa língua, então ele se perde um pouquinho no conceito daquilo que é iniquidade. Porém, tem uma coisa que o Almeida diz que é iniquidade, que isso é correto. Ele diz assim: então iniquidade é ser perverso. Perverso. Essa palavrinha aí, ela tem a ver com o que seja iniquidade. Porém, esse conceito aí, ele é um pouquinho difuso. Eu coloquei ele aí, que é para você, se você for olhar na sua Bíblia, você vai achar esse conceito. Então você vai perceber que para entender a iniquidade, eu preciso ir para a raiz hebraica. No conceito em português, eu não tenho todo o entendimento daquilo que seja iniquidade, não.
há só uma pequena parte, que é a perversidade. Então, quando eu chego no Velho Testamento, que eu vou descobrir o que é iniquidade, a palavra iniquidade no Velho Testamento é avon, tá? Avon. Avon, talvez alguns irmãos já saibam o que é isso, né? Já posso definir melhor a iniquidade aí, né? Então, aí alguém me pergunta assim, pastor, mas é avon mesmo? É avon, tá? A palavra é o termo hebraico para iniquidade, tá certo? Avon. Como ninguém aqui usa avon, só usa boticário. Não, boticário não, que isso? Carolina Herrera, né? Bem, então avon é cometer iniquidade, perversidade, depravação, injustiça. Queridos, aqui estão os 3 conceitos hebraicos para iniquidade, tá? O que é? Perversidade, depravação e injustiça, tá? Esses são os 3 conceitos no hebraico para iniquidade, tá? Então isso é iniquidade. A gente vai trabalhar um por um aí para você poder ter um entendimento do que seja verdadeiramente a iniquidade, tá? A perversidade, tá? Então, não o ato do pecado, mas a perversidade do coração. A iniquidade se manifesta pela perversidade interior. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a perversidade, a injustiça e a depravação são 3 coisas que têm uma coisa em comum. Essas 3 ações, poderíamos dizer assim, elas têm uma coisa em comum. O que é? É de onde elas partem? Elas partem de dentro do coração. Então, o que é iniquidade? A iniquidade é aquilo que parte de dentro do nosso coração, tá? Eu poderia repetir aqui para você as palavras de Jesus. Jesus disse assim: o que contamina o homem não é o que entra da boca para dentro, mas o que sai da boca para fora, porque o que sai da boca para fora procede do coração. Olha o que Jesus está dizendo, agora você vai entender. Jesus está dizendo que o que contamina o homem é o que sai, porque o que sai da onde? Coração. Sai do coração. Então o nosso problema de iniquidade, ele procede do coração. Ele procede do coração, tá? Irmãos, preste atenção. A nossa mente, nós vamos estudar isso domingo. A nossa mente é um processador. A nossa mente é uma das partes importantíssimas da nossa vida, tá certo? A nossa mente, o nosso intelecto, a nossa alma, tá? Mas observe uma coisa: quando a Bíblia diz que Deus pede alguma coisa do homem, Ele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Ele não pede a sua mente, Ele pede o seu coração. Por que Ele pede o coração e Ele não pede a mente? Porque é do coração que procede as saídas da vida. É do coração que procede tudo. Se o seu coração for bom, glória a Deus. Se o seu coração for ruim, meu Deus, terrível. Então o nosso problema está residindo no nosso coração, tá? Então, de onde vem a perversidade? A perversidade vem do coração. A perversidade ela é interna, tá? A perversidade é aqui, parte daqui. Quando a pessoa pratica um ato de perversidade, vamos imaginar o seguinte: camarada lá em Vitória foi lá na farmácia, chegou lá porque o rapaz não tinha dinheiro na farmácia, ele simplesmente deu um tiro, matou o rapaz lá, tá? Por que ele fez aquilo? Por causa da perversidade do seu coração. Perversidade do seu coração, tá? Então, onde foi gerado aquele assassinato? O assassinato foi uma transgressão, porque existe uma lei, e toda quebra de uma lei é transgressão.
E também foi um pecado. Mas isso tudo partiu de quê? Partiu da iniquidade. Onde está a iniquidade? A perversidade do coração. Então você já deu para você perceber que os três andam de mãos dadas, mas tudo parte da iniquidade. Tá? Bem, depravação. A depravação vem do coração. Primeiro ela é interna, depois ela se manifesta fora do corpo. Tá? Tudo acontece primeiro no coração. Nosso coração é aqui dentro. Camarada depravado, camarada fala bobagem, fala palavrão, tudo que você possa pensar na área imoral ele faz, mas por que ele faz isso? Porque partiu do seu coração, é interno. Então essa depravação interior, isso é a iniquidade. É a iniquidade. Tá certo? Eu preciso correr um pouquinho por causa do tempo aqui. A injustiça. Para Deus, a nossa justiça é como trapo de imundícia. No domingo pela manhã, nós vamos ver que uma das piores iniquidades, queridos, é a justiça própria. Tá? Deus não aceita isso. E a justiça própria é um problema, porque a maioria de nós temos isso na nossa vida. Tá? É você querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Tá? É você querer você mesmo executar a justiça. Isso é justiça própria. E Deus diz que a nossa justiça para Ele é como trapo de imundícia. Alguém sabe o que é trapo de imundícia aqui? Sim. Exatamente. Na época de Isaías não existia mods. Mods é um negócio recente. Então, as mulheres... Absorvente. É verdade. Pode ser da minha época de criança, né? Absorvente. Então, queridos, na época de Isaías não tinha absorvente. As mulheres usavam pano. E aquele pano sujo de sangue era chamado trapo de imundícia. Tá? Então Deus está dizendo que a minha justiça e a sua justiça, para Ele, é pior do que aquele pano sujo de sangue. Está entendendo o que é a minha justiça para Deus? O que é a sua justiça para Deus? Eu vou adiantar um pouquinho aqui para você e eu vou dizer um negócio seguinte. Tem gente que chega às vezes para a gente, não sei se alguém é aqui, eu acho que isso acontece lá em Vitória, aqui não. Mas tem gente que lá em Vitória chega para mim e diz assim: apóstolo, olha, eu queria que o senhor orasse comigo, nós temos que pedir a justiça de Deus nesse negócio. Tá? Irmãos, por favor, não olhe pedindo a justiça de Deus, não. Ah, mas eu estou certo. Quando você pede a justiça de Deus, Deus vai fazer justiça. Então o seu problema é você com ele. Digamos assim, vocês dois estão com um problema. Aí você vem e pede para pedir a justiça de Deus. Aí Deus vai ser justo. Sempre em justiça, um está certo e o outro está errado. Mas todos os dois que chegam no juiz, todos os dois acham que são certos. Mas um vai conseguir a causa, o outro vai perder. Então se você pede a justiça, aí se Deus vai fazer justiça e de repente Deus viu que ele está certo e você está errado, então é você que vai pagar o pato. E você vai pedir a Deus que faça justiça, e você mesmo, Deus vai fazer justiça com você. Então, meu irmão, quando você estiver diante de uma causa difícil, faça como Jesus. Entendeu? Então aprenda isso, querido, porque muitas vezes a gente passa por situação difícil que não precisava passar, porque Deus foi fazer justiça e nós éramos os transgressores. Porque para você pedir justiça a Deus, você tem que estar limpo, sem iniquidade nenhuma. Aí você pode pedir. Agora, se você está atrapalhado lá atrás numa situação, como é que você vai pedir a Deus fazer justiça na sua vida? Atrapalhado? Não dá. Então é por isso que Deus diz que a nossa justiça para Ele é como trapo de imundícia. Bem, Avon.
O que é iniquidade no hebraico? Avon. Avon vem da raiz avá, que significa o quê? Dobrar, torcer, distorcer. Tá? Então, isso é o quê? Isso é o seguinte: uma árvore, quando ela é plantada, o natural de uma árvore é crescer reto para cima, perfeito? Coloca a árvore numa sombra onde tenha sol, só desse lado de cá. O que vai acontecer com ela? A raiz dela vai torcer. Ela vai sair da sua parte vertical e ela vai pender para o lado de onde está o sol. Então, o Senhor quer dizer para nós que a nossa vida teria que ser retinha. Mas tudo que tombou um pouquinho para cá, tombou um pouquinho para lá, isso é iniquidade. Então o que é iniquidade? É quando eu torço alguma coisa.